estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando sobre a rotina das crianças, como montar, como preencher de maneira equilibrada e adequada a rotina das crianças. Olha, gente, mas tem uma hora que é bastante sagrada para todo mundo e não é diferente para as crianças. A hora de se alimentar. E aí, uma criança que tem uma agenda cheia, como é que fica? Vamos ver aí. Estabelecer uma rotina alimentar na casa é extremamente importante para a educação alimentar da criança. O hábito faz bem para o metabolismo, não só delas, mas também dos adultos. E essa rotina, segundo especialistas, deve começar quando a criança ainda é um bebê. A partir do início do aleitamento materno, né? O bebê de início é sobre livre demanda, mas depois ele mesmo vai estabelecendo o próprio horário. E a mãe vai deixando ele com fome mais um pouquinho, até adequar o horário. E aí, de 3 em 3 horas, tem aquela mamada e quando passar para a comida normal, né, a papinha, já vai ser mais fácil de introduzir nos horários corretos. É essencial que a família se acostume a comer junta para que todos possam se incentivar a comer melhor e fugir das guloseimas. Não é só o horário correto, são os alimentos corretos. Então é super importante que esses alimentos sejam realmente nutritivos, tenham sabores também, né? Porque a criança não precisa... Se for para comer doce, a criança vai querer muito doce. Então tem que ter uma adequação, um balanço. A comida tem sabor, mas também tem que ter nutrição. Vale lembrar que a refeição em família deve ser um momento leve e algumas coisas precisam ficar de fora. Discussões, problemas e brigas são fatores que atrapalham muito a hora de comer e podem prejudicar principalmente as crianças. Pois é, você viu como é importante manter também a rotina, o equilíbrio na alimentação, né, André? E não só na alimentação, mas também no sono, na higiene. Tudo isso faz parte da rotina da criança, precisa ser levado em consideração e é muito importante. Afinal de contas, tem criança que vai para a escola, sai da escola, já pega direto para o inglês, come na rua, nem toma banho, já vai para outra atividade e isso acaba também trazendo prejuízos. A saúde da criança também acaba ficando um pouco mais fragilizada. Você falou uma palavra-chave, Mirna, que é equilíbrio, né? Os pais têm que pensar muito nisso. E em outro fator, a criança não tem discernimento para pensar sobre esses aspectos. Ela não sabe que eu tenho que dormir bem para ter uma vida melhor. Eu tenho que me alimentar de forma diversa, vegetais e frutos para ter uma vida mais saudável. Ela não tem essa noção. Então, e a higiene também é lógico. Então os pais têm que estar atentos a esses fatores, de que a criança tem que ter tempo para se alimentar no lugar correto, daquela forma, com uma rotina de alimentação saudável, né? Para que ela possa tomar banho, ter uma higiene adequada, para que cada coisa que ela faz, cada atividade tenha a manipulação correta de cada objeto ou tarefa, para que ela até não tenha tantas doenças, porque essa rotina atribulada pode acarretar em doenças. Fica, né, mais fragilizada. Exatamente, mais frágil. Então, os pais têm que estar atentos a esse equilíbrio de atividades, porque se ficar, como você disse, muito sobrecarregado, vai gerar problema, isso é quase certo. Em algum momento ele vai ser desencadeado, de forma fisiológica ou de forma psicológica, isso é quase certo. André, já no caso contrário, quando a criança quer fazer várias atividades, os pais devem liberar ou devem também tentar negociar isso com eles? Então, os pais são os donos do saber, vamos dizer assim, mas a criança também tem que ter as vontades da medida certa para a idade dela. Então, os pais têm que entender o que ela quer e ver, analisar se aquilo que ela quer condiz com a realidade saudável para ela. Caso sim, beleza, liberado, pode fazer o que quiser. Caso não, vai ter que ter aquela situação ruim de desgosto da criança, porque os pais têm que impor limites, os pais têm que disciplinar, não pode ter medo disso, não pode ter medo de dizer não, porque se faltar não quando criança, quando adulto pode gerar um grande problema. Então, pais não tenham medo de dizer não, porque esses nãos, eles conseguem gerar um adulto mais saudável no futuro. Então, negocie com a criança, vê se a atividade é boa ou não, se ela tem tempo ou não. Caso tudo corra bem, tudo se concorde, o que a criança quer, com que os pais entendam que é bom para ela, a atividade liberada.
André, a gente observa que muitos pais têm uma super proteção, acho até uma questão cultural, uma questão até um pouco machista, acho que as mulheres acabam sofrendo um pouco mais com isso. As meninas são criadas mais para cuidar da casa, os meninos eles ficam mais protegidos ali, cuidam menos da casa, então os pais acabam sem delegar obrigações domésticas. É interessante que eles tenham contato com os afazeres domésticos, afinal de contas a gente vive no mundo moderno, hoje ter uma funcionária dentro de casa é muito caro, não é todo mundo que pode ter. Sim. Então esses hábitos podem começar lá de trás, lá no iníciozinho da vida? Demais, muito importante, demais. E eu até ressalto o que você começou a falar. Meninos também devem fazer, não só meninas. Na minha experiência pessoal, eu não fazia nada quando pequeno. Minhas duas irmãs faziam. Porque a mentalidade dos meus pais, infelizmente, não estava pronta para esse novo ser humano que, não importa o sexo, também deve fazer atividades em casa, né? Então, hoje em dia, ainda bem que eu já consigo fazer tudo. Eu aprendi a cozinhar, lavar, passar tudo. Mas se eu tivesse sido incentivado desde cedo, eu já saberia desde cedo. E eu seria uma pessoa mais independente desde cedo. Então, os pais devem incentivar, sim, desde cedo. E aí, mais uma vez, eu digo, cada coisa ao alcance de cada idade, claro, né? Se o pai vê que a criança pode só enxugar um prato e guardar, mesmo sendo algo talvez pouco, mas já ensina algo, né? Se o pai vê que a criança já pode pegar uma vassoura e varrer o lixinho que ela fez cortando papeizinhos no chão, já é algo excelente de ser ensinado também. Então, vê se a criança pode fazer. Caso ela possa, pede para ela fazer. Organizar os brinquedos, isso é uma atividade talvez das mais simples, mas das que mais ensinam as crianças. Então, pais, façam que suas crianças exerçam trabalhos de casa, porque eles vão ser adultos mais independentes no futuro. E independente do sexo, façam eles ajudarem. Isso é muito importante. André, dá para alterar a agenda da criança em função dos pais? Por exemplo, os pais acabam sendo muito atarefados, não têm muito tempo para ficar com os filhos. Chegou uma sexta-feira, recebeu um prêmio, não vai trabalhar na sexta-feira. Dá para dar um drible na agenda da criança e trazer para perto? A rotina é de extrema importância para a criança. Então, essa rotina pode ser quebrada, lógico, mas de preferência que sejam em ocasiões raras, né? Porque, além da rotina ser importante, para a criança, a quebra dessa rotina com frequência vai gerar um fator de estresse também. Porque e de indisciplina, né? Também pode gerar indisciplina. Ela pode entender muitas vezes que sempre que o pai não tiver trabalho, ela não precisa ir para a escola. E às vezes o pai quer que ela vá para a escola e aí gera uma briga, um conflito em casa. Então, se caso os pais queiram tirar a criança da rotina, que seja por um motivo realmente muito, muito relevante. Não porque o pai simplesmente está de folga e quer ir para a praia com ela, porque não pode nenhum outro dia ir. Isso não é uma justificativa boa, porque é algo que pode ser visto em outro dia. Então, só tirar da rotina se for algo realmente muito, muito relevante. André, e como é que os pais podem administrar o pouco tempo deles com a agenda das crianças? Como é que eles fazem para equilibrar isso? Isso é um fator que me preocupa muito hoje na educação, na relação entre pais e filhos, porque cada vez mais os pais têm menos tempo para as crianças e as crianças precisam demais desse tempo. Muitos pais não entendem que esse tempo é importante, eles pensam que não está com a avó, está com a babá, está com tal pessoa, está bem. Não, mas a criança precisa de você, pai e mãe. E esse tempo é precioso. Então, caso você não possa ficar mais tempo do que gostaria, que pelo menos aquele tempo que você pode seja de extrema qualidade. O que quer dizer isso? Que você faça com que aqueles meia hora, uma hora, aqueles minutos preciosos sejam só para a criança, sejam realmente dedicados a ela. Por quê? Por exemplo, você vai ficar com a criança, ela está pintando isso no WhatsApp ou em alguma rede social. Então, ninguém ficou com ninguém. Acabou, você não está com a criança, você está ao lado da criança, mas não está com a criança. Então, eu quero dizer isso, esteja realmente com a criança. Se ela está pintando, pinta junto com ela. Se ela está com a massinha, amassa junto com ela. Se ela está vendo um filme, comenta o filme com ela.
Então, que aqueles minutos sejam de qualidade, que a criança veja que você está ali imersa naquele tempo junto com ela. Então, realmente isso é importante. André, teve um tempo que existia uma certa celebração exagerada sobre a educação da mãe tigre, aquela mãe muito rígida, que não permitia que a criança vá brincar na casa de um amigo, a mãe que quer que o filho tenha várias habilidades, que estimula todas as habilidades, mas que cobra de uma maneira muito exagerada. Isso me parece que entrou um pouco em desuso, esse modelo chinês aí da escritora chinesa parece que já está ficando um pouco ultrapassado. Olha, Mirna, assim, cada país, cada localidade tem um modelo, em média, padrão de mãe. Esse modelo é o chinês, como você falou. Para a China, ele pode até dar certo, mas para o Brasil, eu não vejo muita eficiência nisso. Porque nós temos um jeito, uma cultura, um modo de comportamento muito diferente da China, né? Se você for lá, você sente o impacto cultural de como mães e pais criam seus filhos. Então, se caso você, pai ou mãe, queira pegar um livro para se basear, de preferência seja um livro nacional ou um livro que tem, uma escritora que pega uma pesquisa de âmbito global. Porque se você for educar seu filho com a base de comportamento de outro país, tem grande chance de não dar certo. E voltando ao assunto super cobrança, tudo que é exagerado tende a dar errado. Aquela velha forma de quanto maior a dose, tudo pode ser veneno. Então, pais que cobram demais, mães que cobram demais de seus filhos, tendem a gerar desgaste. E, importante falar, muitas vezes esses desgastes só são sentidos a longo prazo. Então, só vai ser sentido na adolescência ou na vida adulta. Pais têm que ter cuidado com a cobrança extrema, para que a criança não se sinta tolhida, não se sinta retraída, não tenha medo de errar. O erro é muito importante para que a criança se desenvolva bem. A criança tem que saber que pode errar. Se o pai sempre, você tem que tirar 10, tem que tirar 10. Eu lembro muito bem, o menino na minha turma no Fundamental tirava 7 e chorava nas provas. Ou seja, ele chegava em casa e provavelmente tinha uma cobrança alta, né? Mesmo ele tendo acima da média, ou na média, que era 7, ele ficava muito triste e abaladíssimo. E isso não é bom para a criança. A criança tem que entender que vão ter momentos que vai tirar nota 7, 5, 8, 10. É saudável 10, isso, né? Para lidar com certeza. Com as frustrações também, sim, que é importante. Sim. Né? Chegar importante também lidar com a superação. A criança também precisa se superar em algum momento. Se ela foi ruim em uma disciplina, não foi bem, ela pode sim melhorar e pode dar a volta por cima. Exatamente. Isso é uma lição que não tem tamanho. Pois é, e é realmente vivendo o dia a dia que se aprende esse tipo de lição. André, obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado eu pelo convite. Foi muito Estou bom, muito esclarecedor, como sempre. Eu espero que você de casa tenha gostado muito do nosso bate-papo, espero que tenha te ajudado. Eu adorei. Adorei. Não esqueça que semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no programa Primeiros Passos, na TV Assembleia. Até lá, então!